Queridos alunos, a paz do Senhor Jesus, é com alegria que estamos começando mais uma aula de Teologia do Instituto Bíblico Etnos. A nossa disciplina Livros Históricos compreende a análise dos livros de Josué até Ester. Hoje nós estaremos nos dedicando com os livros de 1º Crônicas e 2º Crônicas. Bem, nós temos agora uma tabela histórica que tem aí a relação dos livros do Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias. Então, a primeira tabela à sua esquerda, você tem em ordem cronológica os nomes dos livros da Bíblia com as respectivas datas, que são datas dentro de conjecturas, ok? Datas aproximadas. Mas eu quero destacar nesse momento a tabela ao lado, à sua direita do vídeo, cujo título da tabela é a contextualização dos profetas. Nós temos esta tabela dividida em 3 partes. A base cronológica, que é exatamente primeiro livro de Crônicas e segundo livro dos Crônicas. As personagens, que são exatamente os profetas. E nós temos na coluna da direita a data. Então nós temos aqui 1 Crônicas, capítulos 10 até o 29. Foi nesse período que ocorreu provavelmente a composição do livro dos Salmos, entre os anos de 1047 a.C. Logo abaixo, você tem aí a referência de 2 Crônicas, capítulos de 1 a 36, e as referências da composição dos livros Cantares de Salomão, Provérbios e Eclesiastes, com as respectivas datas 1014, 1977 a.C. Logo abaixo, nós temos 2 Crônicas, capítulos 17 a 25. Então, quando você estiver lendo a Bíblia em 2 Crônicas, dos capítulos 17 ao 25, é nesse período cronológico do texto de Crônicas, 2 Crônicas, que surgem os profetas Jonas e Joel, com as datas 862 para Jonas e 800 para o profeta Joel. Depois temos 2 Crônicas, capítulos 26 ao 28, com os seguintes profetas surgindo neste período do livro de Crônicas: Amós, Oséias, Isaías e Miqueias, com suas respectivas datas. Depois temos 2 Crônicas, dos capítulos 29 ao 33. Neste momento, temos como pano de fundo histórico o surgimento dos profetas Naum e Sofonias, com as suas respectivas datas cronológicas. E, por fim, 2 Crônicas, capítulos 34 a 36, agora o número de profetas são Jeremias, Abacuque, Ezequiel, o livro de Lamentações, cuja autoria é dada a Jeremias, e Obadias. Então, queridos alunos, vocês vejam que com essa tabela comparativa, você vai ter a contextualização dos profetas, no momento em que você está fazendo o estudo, a leitura do livro de 1 Crônicas e 2 Crônicas. Quero relembrar a todos e a todas que nós estamos estudando o segundo grupo da monarquia. Este segundo grupo compreende os livros de 1 Samuel, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas. Este é o segundo grupo dos livros históricos, que nós chamamos de monarquia. O primeiro grupo, já estudamos anteriormente, é a teocracia, que começa em Josué, prossegue em Juízes e termina com o livro de Ruth. E na monarquia, nós vamos então hoje concluir esse segundo grupo dos estudos dos livros históricos, destacando 1 Crônicas e 2 Crônicas. 1 Crônicas é um livro que fala muito sobre genealogia.
o reconhecimento da unção de Davi como rei, a busca da Arca da Aliança, a construção da tenda de Davi e os preparativos para a edificação do templo, a organização dos levitas e a oferta para a construção do templo. No segundo livro de Crônicas, temos então Salomão como rei de Israel, a construção do templo e a inauguração do mesmo. Deus respondendo às orações de Salomão, sua morte e a divisão do reino. Então, este é o resumo geral dos dois livros, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, que fazem parte do grupo da monarquia. Então, queridos alunos, não se esqueçam dessa sistematização. Os livros históricos têm a sua parte da teocracia, Josué, Juízes, Ruth. Tem a parte da monarquia, que é 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. E tem os livros da reforma, o pós-exílio, que é Esdras, Neemias e Esther. Ok? Bem, então vamos agora entrar aqui, propriamente dito, na nossa lição. A declaração geral sobre a autoria do livro 1º Crônicas, 2º Crônicas, é dada a Esdras, o escriba Esdras, e a ele é conferida a autoria destas obras. Provavelmente Esdras, então, foi o cronista desses dois livros. E a data provável da composição é entre 425 a 400 a.C., dizendo aqui, mais uma vez, que data são probabilidades, ok? O tema da obra, dos livros 1º e 2º Crônicas, fala sobre o encorajamento e a exortação provenientes da herança espiritual de Judá. Judá aqui focando o reino do sul, formado pelas tribos Judá e Benjamim. As palavras-chave rei, casa e profeta é de fundamental importância que cada aluno tenha isso em mente quando você fizer a leitura do primeiro livro das Crônicas e do segundo livro das Crônicas. Rei, casa e profeta. O versículo-chave para o primeiro livro das Crônicas está no capítulo 17, verso 21, e o versículo-chave para o segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14. Assim como nós temos na escola dominical o texto áureo, que é o texto de ouro que dá base para o comentarista desenvolver a lição na nossa EBD, quando a gente estuda também os livros da Bíblia, cada livro tem o seu versículo-chave. O versículo-chave da Bíblia, na sua totalidade, é João 3,16. Os versículos-chaves de 1º Crônicas e 2º Crônicas estão aí para vocês no slide. 1º Crônicas tem 29 capítulos, 942 versículos, e é um livro que fala sobre as façanhas de Davi. A declaração geral do livro de 1º Crônicas, é interessante dizer que os tradutores gregos da Bíblia se referem a esse livro como as coisas omitidas, fornecendo informações que não se encontram no livro dos reis. Então, aquilo que nós não encontramos de detalhe nos livros de 1º e 2º Reis, nós encontramos algumas informações exclusivas nos livros de 1º e 2º Crônicas. Embora o livro de Reis e Crônicas demonstrem similaridades, foram escritos com pontos de vistas diferentes. Daí a tese que os autores são distintos. O livro de Reis, sobre o ponto de vista humano, destaca Jeroboão, que descansou com seus pais. E Crônicas, sobre o ponto de vista divino, destaca que feriu o Senhor a Jeroboão, que morreu. Então, olha que coisa tremenda. Reis traz a perspectiva humana sobre Jeroboão, dizendo que ele morreu descansando com seus pais. Em contrapartida, olha a perspectiva do autor de Crônicas. É uma perspectiva do ponto de vista divino, destacando que Deus feriu Jeroboão e este morreu. Então, as diferenças entre os livros de Reis e Crônicas. O livro de Reis, ele foi escrito depois do cativeiro babilônico. O livro das Crônicas, depois do registro do regresso
do cativeiro. Então houve o repatriamento dos judeus que estavam no exílio babilônico, e depois desse repatriamento do cativeiro, foi escrito o livro das Crônicas. Reis foi escrito por um profeta, interrogação Jeremias, porque não podemos afirmar categoricamente, e Crônicas foi escrito pelo sacerdote escriba Esdras. Reis destaca o trono dos reis terrestres e Crônicas o trono terrestre, que é o templo do rei celestial. Reis tratam de Judá, Reino do Sul, e Israel, Reino do Norte. E Crônicas trata somente do Reino do Sul, isto é, Judá, sendo Israel citado acidentalmente, ok? Então, o grande protagonista aí vai ser o destaque ao Reino do Sul. O livro dos Reis significa ou representa um livro de cunho político e régio, mas Crônicas é um livro que destaca mais as questões do eclesiástico e do sacerdotal. Então aí estão as grandes diferenças. Importante estudar genealogia. Muitas pessoas não gostam de estudar genealogia, mas as genealogias registradas em 1 Crônicas, do capítulo 1 até o 9, cobre o período que começa em Adão até a volta dos judeus do cativeiro babilônico. Por exemplo, no capítulo 1 de 1 Crônicas, nós temos a genealogia dos patriarcas. A partir do capítulo 2, versos 1 e 2, nós temos ali a genealogia com os 12 filhos de Jacó, na formação da nação de Israel. A família de Judá, você vai encontrar a genealogia dos judaítas, capítulo 2, até iniciando o verso 3 e prossegue até o capítulo 4, encerra no verso 23. A partir do capítulo 4, nós temos a genealogia com os filhos de Simeão. Esse capítulo 4, verso 24, vai até o verso 43. Depois temos no capítulo 5 a genealogia de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. No capítulo 6, nós temos os levitas com suas famílias, em ordem genealógica, Isacar, Benjamim, Naftali, Manassés, Efraim e Azer, capítulos 7, 8 e 9. Então, grosso modo, nós podemos dizer para os nossos alunos e alunas que é de fundamental importância que vocês estudem as genealogias. Foquem para você entender toda a linha do tempo, e para os judeus é de grande relevância o estudo das genealogias. Alguns fatos de 1 Crônicas que queremos destacar para vocês. Capítulo 9, nós temos o destaque da genealogia depois do cativeiro. Esse detalhe nós vamos entrar com mais análise minuciosa nos livros de Esdras e Neemias. A partir do capítulo 10, não mostra os detalhes da morte de Saul. Então, nós não temos os detalhes a partir desse capítulo 10 sobre a morte de Saul. E a partir do capítulo 11, nós temos então o relato de uma forma resumida sobre a unção de Davi em Hebrom e depois a sua unção como rei em todo o Israel. A partir do capítulo 11, nós temos a captura de Jerusalém, e capítulo 11, a partir do verso 10 até o 47, nós temos os heróis de Davi, homens valentes que se ajuntaram ao seu exército, que são conhecidos como os valentes de Davi. Eles estão classificados em 3 grupos. Os valentes de Davi, eles têm o grupo número 1, formado por Joabe, considerado o mais feroz de todos, era sobrinho de Davi, o Jazobeão, que matou 300 homens em uma única ocasião, Eleazar, se destacando pela sua habilidade e bravura, Samar, que não está descrito em Crônicas, mas você tem informações dos seus feitos heróicos em 2 Samuel 23, de 11 a 13. Aí nós temos o segundo escalão dos valentes de Davi, formado por Abissai, que era chefe do segundo grupo e era também irmão do general Joabe, e o Benai, conhecido por matar homens semelhantes a leões.
O terceiro grupo, formado por Adina, o responsável por 30 oficiais da guarda composta por 600 homens, cada um líder de 20 homens. E temos o quarto grupo de valentes, que são os valentes anônimos. Todos esses valentes nós vamos encontrar referência aos primórdios dos mesmos ali em 1 Samuel, capítulo 22, quando temos o fato histórico de Davi se escondendo de Saul na caverna de Adulão. Ali se ajuntaram 600 homens, 400 homens, e essa peneira foi passando e temos então agora um número seleto dos valentes de Davi. Temos agora a coroação de Davi e nós elencamos para vocês o destaque de cada tribo, o que cada tribo trouxe para Davi no momento da sua coroação. Por exemplo, Judá. Eles traziam rodelas, que eram escudos redondos, feitos de madeira e revestidos de couro, pequenos, para serem manuseados com esse gesto com as mãos. Um escudo pequeno, rodela. Diferente do pavês, que é um escudo grande que cobria o soldado da cabeça até a planta do pé. Então, os judaítas trouxeram na coroação de Davi rodelas e lanças 6.800. Da tribo de Simeão, homens valentes 7.000 para a batalha. Levitas, 4.600 para trabalharem com Davi. Arão, nós temos aí Joiada, era o chefe, com 3.700. Zadok, um varão valente da tribo de Levi, com 22.000 príncipes. Benjamim, da tribo de Benjamim, que é a casa de Saul, eles eram ambidestros, 3.000. Essa tribo ambidestra é que eles atiravam com a funda, com a mão direita e com a mão esquerda. Mas na mão esquerda eles tinham mais habilidade. E a Bíblia diz no livro de Juízes que os benjamitas, eles com uma pedra e a funda acertavam o fio do cabelo. Olha só que coisa tremenda, que pontaria extraordinária. Efraim, varões valentes para a batalha, 20.800. Manassés, 18.000 guerreiros. Isacar, destros na ciência dos tempos, 200 de seus chefes. Então, de Isacar saíram os intelectuais. Zebulon, um exército com armas de guerra. Temos aí 50.000. Naftali, 30.000 capitães e com eles 37.000 guerreiros com rodelas e lança. Da tribo de Dan, os danitas, ordenados para a peleja. Quantos homens guerreiros? 8.600. Aser, para a batalha, temos aí 40.000. Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. 120.000 homens guerreiros. Então, veja aí a preparação do reino de Davi. Ele reinou 40 anos e o apoio que ele recebeu de cada uma das tribos, quando ele foi reconhecido o rei agora em todo Israel. Então, Davi reuniu homens para o trabalho do templo. Aí já são os preparativos para a construção do templo. Deus não permitiu que Davi construísse o templo, mas Deus permitiu que Davi deixasse os preparativos para a construção do mesmo, pois a construção seria feita pelo seu sucessor, o seu filho, o rei Salomão. Temos então oficiais, mecânicos, cortadores, artífices de pedras, de madeira e também todo sábio em obras. É aquilo que Paulo diz nas epístolas: um planta e o outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Davi preparou os materiais de construção, os homens qualificados com mão de obra refinada, mas Deus deu a Salomão o privilégio da construção e da inauguração do templo. Davi ordenou então sobre doações de toneladas de ouro, toneladas de prata, cobre e ferro, muitas doações de minerais, pedras preciosas. Davi tinha medo que demorasse muito para o templo ficar pronto. Então ele fez toda essa preparação, antecedendo
o momento da chegada do seu filho no trono, para que quando Salomão assumisse o trono, ele tivesse tempo célere para que a construção do templo ficasse pronta o quanto antes. Então, alguns estudiosos acreditam que Salomão tinha aproximadamente uns 12 anos, outros conjecturam que ele tinha mais ou menos uns 20 anos de idade quando ele assumiu o trono. Bem, olha que texto interessante que selecionamos em 1 Crônicas 29, verso 1, parte C. Porque não é palácio para homens, senão para o Senhor Deus. Então, queridos irmãos, vejam a importância do templo. O templo de Salomão, ele representa e aponta profeticamente para o templo das igrejas evangélicas da atualidade, como é importante o local do templo para que o culto fosse centralizado. Agora nós temos Davi separando os levitas em turnos. Davi está agora fazendo uma organização institucional com a tribo de Levi. Davi possuía uma grande quantidade de obreiros habilidosos para toda espécie de tarefas. E Davi foi um mestre de um grande planejamento administrativo durante o seu reinado. Ele dividiu os levitas em 24 turnos. Total dos levitas, 38 mil. 38 mil, olha só, 24 mil trabalhando no campo, no templo. 24 mil. Aí nós temos 6 mil para servirem como oficiais e juízes, 4 mil como porteiros e 4 mil músicos. Meus amados, que coisa linda! Olha quantos obreiros, 4 mil músicos, 4 mil porteiros, 6 mil oficiais juízes e 24 mil para trabalhar no templo. Que coisa extraordinária. Veja que sempre tem espaço para todo mundo trabalhar na obra do Senhor. O importante é que haja uma liderança eficiente, como Davi, e distribuição inteligente para que cada obreiro trabalhe no seu posto, no turno, como Davi assim fez a escala. Então nós temos agora, o templo contava com um trabalho de 24 mil homens, levitas. E esses grupos trabalhavam em forma de revezamento. E cada um servia 2 semanas por ano. Olha que coisa tremenda. Equipe de revezamento é 24 mil trabalhando no templo, mas em esquema de revezamento. Agora, serviam 2 semanas, 15 dias durante o ano, para ter o sistema de rodízio. 1.000 desses homens serviam a cada semana. Oficiais e juízes trabalhavam fora do templo. Então veja que há importância dos obreiros que trabalham dentro do templo e fora do templo. Os deveres dos sacerdotes: sacrifícios, serviços do templo, incluindo a queima do incenso. Os levitas, que são os não araônicos, isto é, que não pertencem à casa de Arão. Nós temos então aí eles trabalhando como instrumentos do templo, preparação dos pães, da proposição e dos bolos para as ofertas dos cereais. Estes obreiros ajudavam os sacerdotes nos atos do sacrifício. Eles ajudavam porque eles eram os auxiliares, ok? Preparando então e trazendo os animais e retirando as escórias. Olha que coisa linda! Se cada obreiro trabalhar no seu lugar e respeitar a chamada do outro obreiro, não haverá atropelamento na obra do Senhor e o bom andamento da obra então vai prosseguir avante. O exemplo de Crônicas e da gestão de Davi e dos obreiros levitas comandados por Davi serve de inspiração para nós na atualidade. Nós temos agora nesse slide, cada turno começava em que dia? No sábado. Total de músicos na época de Davi, 4 mil. Só que no templo só cabia 288 para trabalhar. Então, dos 4 mil músicos, só 288 no templo. Cada turno era composto por 12 músicos. As cerimônias ocorriam pela manhã e à tarde, sendo acompanhadas de músicas. O sacrifício da manhã, 9 horas da manhã. O sacrifício da tarde, 15 horas. Os músicos estavam separados em cantores e músicos tocadores. Que coisa linda! As músicas era um ritual que tinham que ser aprendidas
Isso nos diz que tinha mestre e aluno, professor para ensinar os seus discípulos, que tinha ensaio e dedicação na preparação do hino antes que a música fosse tocada no templo. Os músicos, então, eles tocavam em toda parte da nação de Israel. Porque se você tem 4.000 e você tem 288 no templo, então pega 4.000 menos 288. Vou até fazer a conta aqui para vocês. 4.000 menos 288. Sobra 3.712 músicos. O que nós vamos fazer com 3.712 músicos que não pode tocar no templo? Eles vão ser músicos itinerantes que vão tocar entre todas as 12 tribos espalhadas na terra de Israel. Então, irmãos, não tem desculpa. Tem espaço para todo mundo para trabalhar na casa do Senhor Jesus. Queridos alunos, nós estamos agora diante de outra atividade aqui de separação de levitas. Olha só, os levitas oficiais da guarda, aqueles que trabalhavam como porteiros, que são os diáconos e as diaconisas de hoje, tinham eles que trabalhar em turnos. 6 vigiavam a porta do oriente, onde o sol nascia. 4 trabalhavam na porta do norte. 4 protegiam a porta do sul. E 4 oficiais para guardar o depósito. 2 em cada porta. 2 para cada porta. No átrio do ocidente, quantos guardas Davi selecionou? Meia dúzia. 4 no caminho e 2 junto ao átrio, que é o hall de entrada propriamente dito. Então, nós temos um total de 24 porteiros, guardas oficiais, que ocupavam as funções diuturnamente, diariamente. Olha que escala linda de trabalhadores, porteiros, guardas oficiais que estavam ali separados para essa obra. Nós temos também outra informação interessante. O Semaías, olha só, era um levita e recebeu de Davi o ofício para ser o escrivão. Então, o Semaías, ele trabalhava como o secretário, aquele que estava como escrivão, anotando todos os apontamentos desta grande obra. Ele foi escriba, chefe, registrava os fatos e certificava-se se o registro estava sendo obedecido. Os levitas, os sacerdotes, os que não eram sacerdotes, os auxiliares, os profetas, os músicos, os porteiros, os guardas, os tesoureiros, os administradores. Então, olha só, ele anotava tudo isso. O Semaías tinha que anotar e mandar o relatório para o Davi. Olha que coisa linda essa gestão administrativa. Muitos levitas trabalhavam fora, servindo em outras tribos, que também eles tinham um trabalho de madeira, agricultura, colheita, entre outros. Também tinha a arrecadação dos dízimos, coletas, taxas, que tudo era entregue nas mãos dos levitas no templo. Que coisa maravilhosa, hein? Sacrifícios no templo. Olha só, meus amados. Nós temos aí o templo e as suas funções sacerdotais. Desapareceram da face da terra. Ocorreu a dispersão através dos romanos e cuidou disso com eficiência. Porque a partir de 132, o ano 132 depois de Cristo, o que sobrou de Israel foi espalhado por todo o Império Romano. Somente em nossa época, a partir de 1948, houve a restauração de Israel por um brasileiro que presidia a ONU, Oswaldo Aranha. Porém, com essa restauração de Israel, a partir de 48, século passado, não ocorreram os ritos antigos que haviam tornado obsoletos de longa data. Então, os sacrifícios do templo, eles começam no Templo de Salomão, com a inauguração do mesmo, só que na época do tabernáculo de Moisés, já se fazia o sacrifício no altar do holocausto, e isso continua até o ano 70 da nossa era, quando o general Tito, com as legiões romanas, invadiram Jerusalém e ocorreu a grande dispersão na época do Império Romano. Temos agora a administração militar e civil. Davi ele tinha à disposição 288.000 guerreiros em rotação de 24.000 a cada mês. E desses 24.000, eles eram divididos em regimento de 1.000 homens.
Esses 1.000 homens eram divididos em companhias de 100 e cada qual tinha o seu capitão, que é o centurião. Portanto, havia 24 capitães de 1.000 homens, com exatamente 240 centuriões. De acordo com esse método empregado, Davi tinha à sua disposição um exército permanente de 24.000 homens que serviam sobre todo custo o Estado da nação de Israel. Nós temos a lista dos generais com seus respectivos ofícios: Jazobeão, Dodai, Benaia, Azael, Samute, Ira, Eles, Sibecai, Abiezer, Maarai, Benaia, Eudai, Asmavete, Jonatas, Enzi, Simei, Zabde, Baal, Amã, Joás, Sitrai, Safate, Obil, Gedias, Jazis. Aconselho que cada aluno, além da aula vídeo que você está acompanhando aqui no YouTube, você leia o livro digital do Instituto Etnos, que tem os comentários detalhadamente. E, em primeiro lugar, vocês leiam na Bíblia todo o livro de 1 Crônicas e todo o livro de 2 Crônicas, para que a aula que eu estou passando aqui no YouTube venha a ideia e a reflexão da história de Crônicas ficar sedimentada, concatenada dentro da sua mente, ok? Então nós temos aqui uma administração militar e civil. O povo de Israel também fez doações significativas na época. 5.000 talentos de ouro, que pesa cerca de quanto? 190 toneladas. Então, o talento, que é o peso da medida bíblica, nós já fizemos a conversão para as toneladas, que é o peso que nós usamos atualmente. 10.000 dracmas de ouro, que equivale a 185 toneladas. 10.000 talentos de prata, que equivale a 375 toneladas. 18.000 talentos de bronze, que equivale a 675 toneladas. 100.000 talentos de ferro, que equivale a 3.750 toneladas. Então é uma grande quantidade aí, variedade de pedras preciosas também doadas e construídas e arrecadadas, coletadas na gestão de Davi, para que na gestão posterior Salomão construísse o templo. Nós temos agora a entrada de 2 Crônicas, e para 2 Crônicas a nossa conversa vai ser bem resumida. O livro de Crônicas conta em detalhe a construção do templo, e nós temos o relato, número 1, da morte de Salomão, número 2, a declaração da divisão do reino, que já foi explicitado por nós no livro de 1 Reis, 2 Reis, e também o relato apenas sobre os acontecimentos do Reino do Sul, ou seja, o foco é dado para as tribos de Judá e Benjamim que formam o Reino do Sul. Também o destaque do cativeiro babilônico e para Ciro, ungido do Senhor, que foi o instrumento para que a nação do Sul, os judeus, recebessem a bênção do fim do exílio e o repatriamento, ou seja, a volta para a Terra Santa. Queridos alunos, nós temos agora diante da tela uma lista dos reis do sul, o reino de Judá, que é formada pelas tribos Judá e Benjamim, que é a grande protagonista do livro de 2 Crônicas. Então, ocasionalmente, acidentalmente, em 2 Crônicas, a gente tem alguma referência ao Reino do Norte, isto é, as 10 tribos do Norte, que é Israel. Mas, como já falei, o Reino do Sul é o grande protagonista em 2 Crônicas. Então, colocamos nessa tela a imagem com a lista completa dos reis do Reino do Sul. Começando por Roboão, o sucessor de Salomão. Então nós temos aí Roboão, um rei que quase foi mau, quase sempre mau, reinou 17 anos. Temos o sucessor Abias, quase sempre mau, reinando 3 anos.
Asa, que foi um rei bom, teve também as suas falhas, reinou 41 anos. Josafá, que foi um bom rei, reinou 25 anos. Josafá temos histórias muito interessantes em 2 Crônicas, quando ele, orientado por Deus, coloca o coral para ir cantando na frente dos armados. Enfim, os pregadores pregam muito sobre o rei Josafá. Nós temos também Jeorão, que foi um mau rei, reinando 8 anos. Acasias, neto de Jezabel, muito perverso como a vovó, reinou 1 ano. Nós temos Atalia, uma rainha, ok? E olha só, demoníaca, uma mulher malvada de profundo desvio de caráter, reinando 6 anos. Temos depois Joás, quase sempre um rei mau, reinando 40 anos. Amazias, um rei bom, reinando cerca de 16 anos. Uzias, o rei quase sempre bom, que reinou 52 anos, contando com o período que reinou com seu pai, que foi um rei de coalizão, um reinado de coalizão. Jotão, o rei bom, reinando durante 16 anos. Acás, um rei perverso, reinando 16 anos. Ezequias, ele é considerado um dos melhores reis. Esse Ezequias é aquele que, quando o profeta Isaías disse, amando de Deus, que ele morreria, ele colocou o rosto na parede, fez a oração para que Deus lhe desse mais alguns anos de vida. E Deus lhe deu mais 15 anos. Ele reinou 29 anos, Ezequias. O Manassés, ele foi um dos piores reis que Judá teve, reinou 55 anos. E se vocês pegarem aqui na lista, quem mais reinou durante muitos anos foi o Manassés. E se o Manassés ele foi o pior, para ele Deus permitiu que ficasse 55 anos no trono. Que coisa, né, irmãos? Ó, Deus permitiu que o pior ficasse reinando 55 anos. Amon, um dos piores reis, também reinou pouco tempo, apenas 2 anos. Nós temos Josias, que foi também, junto com Ezequias, um dos melhores reis. Ele reinou 31 anos. Jeoacás, que foi um rei mau, reinou 3 meses. Foi curtinho o período dele. O Jeoiaquim, que foi um rei muito perverso, reinou 11 anos. E o Joaquim, que foi um rei também mau, reinou pouco tempo, 3 meses. No Zedequias, que também foi um rei mau e que reinou 11 anos, ocorre o fim do reino do sul, porque exatamente com Zedequias tem o divisor de águas, que é o início do cativeiro babilônico, quando a profecia de Jeremias se cumpre e o rei Nabucodonosor, que é o monarca da Babilônia, do povo caldeu, invade a Terra Santa, invade Jerusalém, e Zedequias, ele tem os seus olhos vazados, ele fica cego, e a humilhação, a vergonha e o opróbrio toma conta do povo de Israel, sobretudo o Reino do Sul, Judá, o Reino do Sul, que é formado por judaítas e benjamitas, e agora o câncer da idolatria vai ser extirpado do povo judeu através dos 70 anos do cativeiro babilônico e o fim da monarquia com Zedequias. Então, com Zedequias termina a monarquia e agora começa com a Babilônia pelo seu imperador Nabucodonosor, o exílio, o cativeiro, ou como o evangelista Mateus fala na sua genealogia, ele usa o termo deportação para a Babilônia. Deportação, cativeiro e exílio é tudo a mesma coisa, mas Mateus ele usa o termo deportação porque ele está usando um eufemismo. O eufemismo na gramática é quando você usa uma palavra mais suave para amenizar um sofrimento, ok? Então, queridos alunos, nós estamos neste momento terminando a aula de 1 Crônicas, segundo livro das Crônicas, e eu aguardo você na próxima videoaula, quando estaremos estudando sobre os livros da Reforma. O primeiro livro da Reforma é este que está na tela, Esdras.
Depois estaremos estudando o segundo livro da Reforma, Neemias. E, finalmente, vamos concluir os livros históricos do Antigo Testamento, estudando o último livro da Reforma, que é o livro de Esther. Lembrando a todos e a todas que os livros da Bíblia não estão colocados em ordem cronológica, mas isto daí a gente entra num detalhe das próximas aulas, ok? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço, bons estudos e a paz do Senhor Jesus.